O cavalo, lá toda essa cintura. Vai no zoológico? Foi, a mulher, tomara que os vai cair. Lá vai ter sorte ao seu, tomara que caia pela lá. Boa noite. Boa noite. Quer fazer? Então, boa noite a todos. Tá boa a música assim? Deixa eu regular o microfone, mas pode ficar bem. Aí tá ótimo, fica bem boa a tua voz assim. Se ficar mais longe, sai a voz. É. Aqui a música é sem cantar, mas fica a música. Pode fazer então. Aqui é bem baixinho, a música mais vai com a música. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor pela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, à criança um guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores de amarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor para iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até a vós. Como o grito de cimento e amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e que hemos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força chegar ao progresso, assim nos subimos até a vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que faz de nossas almas o espelho sentir a vossa imagem. E nós de Deus de Jesus está agora abertos tudo posar. Isso aí. Não sai de já. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje continuamos nosso capítulo Vida Espírita, ainda na escolha de provas, que eu acredito que vai mais umas 2 semanas ainda, porque são bastante perguntas. Mas são perguntas bastante dinâmicas, bastante interessantes. Então, hoje é dia 4 de setembro e nosso estudo é o estudo de número 90. A pergunta que nós paramos foi na 265, então vamos partir aí da 266 agora. O Kardec pergunta assim: não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? É uma coisa bastante óbvia para nós, que a gente às vezes, na hora de escolher as nossas provas, a gente não escolhe provas mais tranquilas para nós. Sabe que é isso que a gente faz? A gente alivia a nossa carga pesada. É o que os espíritos dizem para ele. Para vós sim, mas para o espírito, e essa é uma coisa interessante, porque a gente se baseia no nosso entendimento de hoje, Mas imaginem que vocês, quando estão no plano espiritual, vocês têm outra visão, outra situação, outra realidade, Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessam essas ilusões que a gente tem na carne. E a sua maneira de pensar é bem diferente. Aqui a gente fala muito, quando está falando desse capítulo Vida Espírita, e a gente vai falar bastante, porque agora nós estamos exatamente no livro 2, que é o mundo espírita, dentro do livro dos Espíritos, a gente sempre recomenda que quem puder, ou quem tiver condições, que leia as obras do André Luiz. As obras do André Luiz mostram exatamente como acontece todos esses processos, essas situações que nós vamos ver nesse capítulo aí.
ele fala, né, sobre a vida pós-morte. Essa é a literatura, o processo literário do André Luiz, né? Pergunta... não, agora vem um comentário aí. O Kardec vai fazer um comentário. Até um comentário longo, mas é um comentário bem interessante. Ele vai comentar a respeito dessa situação da escolha das provas. Então ele diz assim: o homem, e substituam sempre por ser humano, né, porque detona, né, submetido na terra à influência dos seus ideais carnais, ou seja, quando a gente está aqui, né, está submetido às nossas tentações, às fascinações que a gente tem aqui, os desejos, né, só vê nas suas provas o lado dolorido, penoso, né, e é mais ou menos por aí. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista atual, dentro da sua condição, podem substituir com prazeres materiais. Coisa boa, né? Coisa boa. Para que a gente escolheu tanta coisa ruim para nós, né? Mas, na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com felicidade inalterável, que entrevê, então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. Então, quando nós estamos lá no plano espiritual, na vida espírita, a gente compara esses prazeres que a gente tem na Terra aqui, né, com uma felicidade momentânea, passageira, que não vai trazer muito benefício, né? Então, importa para ele, na verdade, que importa para ele esses sofrimentos passageiros? E é interessante essa palavra importa, tanto é que eu sublinhei aqui, eu já quero fazer um comentário. O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente, né? É bem isso. A gente, quando está doente, a gente não está pensando em pegar um remedinho assim. Ou o médico diz para você: olha, eu tenho 2 remédios aqui, ó. Um é uma injeção, é dolorido, mas amanhã você vai estar bom. Outro, você vai tomar via oral, 1 por dia. Semana que vem você já vai estar ótimo. Qual que você prefere? Né? A gente sempre prefere. Então essa é a situação do espírito quando ele está lá em cima, né? Ele precisa tomar uma decisão e ele não quer perder muito tempo, porque ele já perdeu muito tempo. Então ele quer tentar o máximo possível das provas para poder crescer e evoluir, né? Então assim, ó, eu botei aqui sobre a questão do que importa alguns sofrimentos passageiros terrenos. Essa questão de importância de sofrimento aqui na Terra é que distingue, dentro do conhecimento, o que é uma pessoa espiritualizada e uma pessoa não espiritualizada. Como você aceita, entende, absorve e aproveita o sofrimento. É isso que conota uma pessoa espiritualizada e a pessoa não espiritualizada. Por quê? Porque é o seguinte: Paulo de Tarso, numa carta aos Coríntios, ele diz assim: somos seres de 2 mundos. Ou seja, somos seres que hoje estamos aqui, amanhã estaremos em outra realidade, seres de 2 mundos. Daí ele diz assim: e quando você nasceu, foi-lhe afixada uma sentença de morte. E é verdade. A única certeza, mas a única certeza que nós temos aqui na Terra é que a gente vai morrer. Nenhuma outra existe. Nenhuma outra. A única é a morte. Essa é. A pessoa vai envelhecer, mas é um processo para chegar à morte. A morte é a única nossa certeza. E percebam só, essa situação de esperar a morte, a forma como você vê isso, a forma como você entende que dentro desse tempo de vida que você tem aqui na Terra, como você aproveita isso. Porque para quem não é muito espiritualizado, no sentido de crer em Deus,
no sentido de acreditar que existe um significado para tudo isso acontecer, esse sofre mais. Isso é claro, né? Não preciso explicar muito sobre isso. Isso está muito bem relacionado no livro dos Espíritos, até dentro do Evangelho. Mas então, assim, quando o Paulo fala isso, ele quer se referir à seguinte situação. Ele quer dizer assim, ó, quando você está aqui encarnado, a morte, ela está fazendo parte da tua certeza para você tomar o seguinte conhecimento. Você não tem controle de nada, pouca coisa. Não é verdade? Porque a morte pode ser amanhã. Então não adianta fazer muito plano, porque você não sabe. Ele diz assim, por isso não confia muito em você. Olha que legal. Não confia muito em você. Porque nós aqui, o que a gente quer? A gente quer as facilidades, tá? Então, se for para a gente pensar assim, geralmente a gente chegou um problema, doeu. Você só vê como dor. Agora, se você acredita em Deus e não em você, vai ter um momento na tua vida que você começa a pensar assim, peraí, tem que ter um propósito diferente esse negócio aí. E aí você começa a enfrentá-lo de uma forma melhor. Por isso que ele diz assim, não confia muito em você, confia em Deus. Porque Deus te cuida nessa vida e em outras vidas. Isso está na carta aos Coríntios. Olha que interessante. Porque tem muita gente que se diz espiritualizada, né? Mas quando a dor chega, acha que é castigo, acha que é um problema dele ou da família, hereditário e tal, e assim por diante. Entende? O sofrimento é maior. Por que o meu vizinho não tem isso e eu tenho? Por que ele tem uma vida boa e eu não tenho? É difícil. Agora, se você põe na tua cabeça que se você está aqui com pouco controle da tua vida, aonde está o controle da tua vida? Em Deus. E vai chegar um momento que Deus vai esvaziar a tua mão. Pode ter certeza. Vai esvaziar. Depois ele enche de novo. Mas vai ter um momento, ou vários momentos na tua vida, que Deus vai te esvaziar a mão. Vai te quebrar as pernas, vai te tirar o chão. E justamente naquilo que mais te dói. Porque é para você ser provado e mostrar para você que você não tem esse controle. Esse controle está com ele. Aí você se sente realmente experimentado da tua espiritualidade. Não é verdade? Esses são os momentos que nós mais somos testados. E o momento da morte, nós estávamos falando sobre morte hoje, né? É o segundo momento mais importante da tua encarnação. Esse é o momento em que você é bastante testado. Porque, como diz o Paulo numa outra carta, ele diz assim, o homem só morre uma vez, o ser humano só morre uma vez. Aliás, essa questão daí foi batida muito, né, pelas as outras crenças religiosas para poder contestar a reencarnação, né? Se o homem só morre uma vez, não tem reencarnação. Mas de que homem nós estamos falando? De que ser humano? Exato. Isso que vocês estão vendo aqui, ó. Esse morre só uma vez. Morre só uma vez. Vai chegar um momento que esse Zé Lindsmeyer aqui acabou. Nunca mais vai acontecer. Nunca mais. Mas o meu espírito, esse continua com tudo aquilo que eu experienciei nessa vida. E isso é tão certo, né? Que se você for uma pessoa ainda importante, que a história vai falar sobre você, talvez fique nos anais aí. Mas fora isso, 2 gerações, ninguém mais lembra de você. Não é verdade? Esqueceu. E não é para acontecer isso. Por isso Paulo vai dizer, o homem só morre uma vez. Não vai existir outro Zé Lindsmeyer para frente. Porque tudo na minha vida para frente vai mudar. As minhas experiências serão outras, o meu conhecimento será outras, meus sentimentos serão outros, minhas emoções serão outras, serei uma outra pessoa. Não serei mais essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Entendeu? Quando o Kardec pergunta, que eu acho fantástico, quando aquele espírito bate na mesa dele que ele está escrevendo, daí ele vai
outro dia, numa sessão mediúnica, eu vou falar com o São Luís vai explicar quem era. E aí ele diz assim, é o Espírito de verdade. Não sei se vocês lembram dessa passagem, contei algumas vezes aqui. E o Kardec vai perguntar para o Espírito de verdade, mas quem é você? E o Espírito de verdade diz assim, sou um espírito familiar. Um espírito familiar. Aí o Kardec vai fazer uma pergunta que a gente tem o prazer de perguntar, né? Ele pergunta assim, mas veja só como ele pergunta. Ele pergunta assim, você já animou algum personagem importante na Terra? Ele não pergunta, você foi. Ele pergunta, você já animou. Daí o Espírito de verdade diz assim, para você basta, chega de pergunta. Daqui para frente só. Né? Por quê? Porque por mais que ele não é mais aquela pessoa, ele não foi mais, não será mais. Acabou. Né? Acabou. Como João Batista, quando perguntaram para o João Batista, você é Elias? Né? Lembra, está no Evangelho? O que o João Batista diz? Não sou. Não, mas como pode? Jesus falou. Pergunta errada. Se você me perguntasse se eu animei a personalidade do Elias, opa, esse sou eu. Nós temos essa personalidade hoje. Amanhã, você fica imaginando aí, passar mais uns 40, 50 anos no plano espiritual, com tudo que a bagagem nós vamos ter lá em cima. Escolher uma nova vida, com uma nova etapa, uma nova condição, com novas provas, você não tem mais nada de você. Nada. Acabou. Deu. Está entendendo? Quando você tem essa visão, as tuas provas ficam menores aqui na Terra. A gente aceita mais. Isso é ser espiritualizado. Entender que Deus comanda. Deus comanda. E você tem que esperar o momento certo e deixar que Deus resolva a tua vida. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Né? Mas é difícil. No momento da morte, então, é complicadíssima essa questão aí. Porque é difícil a gente deixar as coisas. Você imagina eu deixar o Zé Lismar que eu sou hoje. Um cara tão importante, que recebeu o parabéns de todo mundo hoje aqui. Né? Me acho um cara importante. Pô, acabou. Deu. Né? Tem um filme chamado Encontro Marcado, com o Brad Pitt. Que não é grande coisa, mas o filme não tem nada a ver com ele. Nada, eu também acho o Brad Pitt bonito. E aliás tem um comentário complicado, né, Guilherme? Esses caras que desenharam o corpo do Brad Pitt, etc, são uns caras muito bons, né? Para nós deixaram os estagiários fazer lá, né? Pô, sacanagem. Mais ou menos, deve ter sido. Esse filme Encontro Marcado, o Brad Pitt faz um personagem que ele é o anjo da morte. Então ele vai nas pessoas que estão em processo de morte, conversar com essas pessoas e dizer que, olha, eu estou te levando, vamos dizer assim, né? Que é o que é mais conhecido as pessoas entenderem. E ele chega para uma pessoa, um homem muito bom, que está em uma doença degenerativa, e ele senta a conversar com ele do lado da cama, e daí ele vê. E muita gente vê, né, os espíritos familiares, principalmente, é uma forma de entender isso, né? Mas o cara começa a conversar com ele. Ele disse, ele disse, você está aqui? Ele pergunta quem é. Eu vim aqui supor você. Ele fala, e assim por diante, ele começa a conversar. E ele começa a entender por que ele está ali. Porque chegou a hora dele morrer. Aí ele olha para fora, assim, e vê os netos brincando. Daí vê a propriedade dele. Daí ele olha para o Brad Pitt e diz assim, é difícil. É muito difícil deixar tudo isso. Muito difícil. E é verdade. Vocês vão todos sofrer, nós sofreremos com isso. Porque por mais ruim que a gente seja, por mais dificuldades que a gente tem nesse plano, a gente vai, como dizer assim, se acostumando conosco. E a gente vai perder essa essência de ser que nós somos. Por isso que a espiritualidade é tão sábia, que quando a gente está lá no plano espiritual, a gente muda completamente o nosso ponto de vista, nossas perspectivas mudam completamente. Para que a gente não sofra tanto essa situação. Deu para entender a questão da espiritualidade?
Ser espiritualizado não significa ir na igreja todo dia, não significa aceitar Jesus ou ser batizado. Ser espiritualizado significa entender o seu propósito aqui na Terra. Isso é ser espiritualizado. E esse talvez é a proposta também da doutrina espírita. E o Kardec continua dizendo aí. Alguma pergunta, gente? Alguma contribuição aí? Fora pedir filmes do Brad Pitt, mais filmes do Brad Pitt. Está escrito aqui então. Ele diz assim, aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país, ele vai dar uns exemplos agora, a um país desconhecido, não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que espera se for feliz. Na época do Kardec, em 1850, estava muito em voga sair conhecer a África, né, outros pontos do mundo, assim, América do Sul. Então, eram muitas pessoas que saíam em busca, tem histórias várias de muitos navios que saíram em busca de conhecimento e acabaram nem voltando nunca mais, né? Então, ele compara essa situação, a coragem que uma pessoa tem para poder ficar na história, né? Ele não escolhe o caminho, ele não sabe para onde ele está indo, ele apenas escolhe. Eu decido e vou. Né? A doutrina da liberdade de escolhas das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos, libertos da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles entreveem o fim, e esse fim lhes parece muito mais importante que os prazeres fugidos do mundo. Como eu falei aqui, quando você é espírito, quando você está em espírito, em essência, antes de encarnar, você está pouco preocupado quando você for morrer e deixar as coisas. Vocês não querem nem saber, eu não vou sofrer. Isso não vai me causar sofrimento. Então eu quero assim. Né? Daí, quando a gente está passando pelo processo, aqui, não dá. É complicado. Está entendendo? É que nem quando o Brasil jogou em 58 contra a União Soviética, né? E daí os caras estavam combinando como ganhar dos russos, né? Daí falaram pro Garrincha, você pega a bola, leva aqui, corta um russo, pega, cruza na área, o cara chega e cabeceia e é gol. Daí o Garrincha olhou assim, mas vocês combinaram com os russos tudo isso? É mais ou menos assim, né? Quando a gente está lá em cima, a gente não quer, você sabe que chega aqui embaixo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, certo? Mas se combinou com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos, difícil, né? É outra visão quando a gente está lá em cima. Tudo nos parece mais fácil. Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte da sua vida, sem trégua, sem descanso, a fim de ajuntar o necessário para seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas de um futuro melhor? Ninguém aqui trabalha para se aposentar. Se quer trabalhar, quer pegar coisas, quer guardar dinheiro, você passa dificuldades, faz economias para você ter uma condição melhor lá na frente. Né? Isso é um processo natural do ser humano. Então, a mesma coisa acontece lá quando a gente escolhe as provas. A gente quer provas que, né, a gente consiga crescer nelas. O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou da própria fortuna, não se submete a provas voluntárias que devem proporcionar-lhes honra e proveito se as vencerem? Nós aqui não fazemos a mesma coisa? Então, na hora da escolha das provas também usamos esse processo, né? Depois de cada existência, veio o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta em pureza para atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes, todas as dificuldades da vida corpórea, pedindo eles mesmos que aquelas que podem fazê-lo chegar mais depressa, pedem aquelas que lhe fazem chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência a existências mais suaves, né? No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar da vida sem amarguras, que apenas entrevê. É para atingi-lo que ele procura, então, se melhorar, né? A que o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse e pela sua glória, o que o homem não se submete para ter glória, todos nós fazemos isso, né?
Todo mundo vem dar uma palestra espírita aqui, né, Coca? Para ver se recebe um pouco de reconhecimento. A gente busca isso, para mostrar que a gente estuda, para mostrar que a gente trabalha para, né, crescer. Então a gente vem aqui para fazer isso. É uma coisa natural do ser humano. Nós vamos em busca de autoestima, né? Então quando nós estamos lá no plano espiritual é a mesma coisa. A gente quer mostrar para os nossos benfeitores lá, para os nossos guias, lá, não, deixa comigo, eu vou dar um jeito, eu vou vencer. Vou voltar aqui, vocês ovacionado. Ai, ai. Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar por uma série de posições inferiores, que são outras tantas provas, né? E lá, aqui na Terra ainda, você consegue uma posição melhor dentro das artes, das ciências, das indústrias, né? Ainda com ajudinha, né? Porque aqui nós temos um jeitinho brasileiro, né? Sempre dá um empurrãozinho, você tem um apadrinhado, coisa. Lá não tem. Lá você vai conquistar por mérito. Acabou. Se você não fez correto, você não escolheu as provas certas e não passou por elas, faz de novo, sem problema. É aquele tipo do Zezão, quando era diretor do Virgílio, né? Sem conversa, né? Só pegava a gente por aqui, né, Zé? Levantava, ó, piazinho, o que você fez? Você também passou por isso? E sem nenhum remorso, Por quê? Porque eles sabem que é para o nosso bem, né? A vida humana é assim, o decalque da vida espiritual, um pedaço dela. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias daquela vida espiritual. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, por que o espírito que vê mais longe e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa, laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Pô, essa coisa da felicidade eterna é muito boa. E isso que eu falo, assim, isso talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós entendermos. Tem espírita que fica aqui 80 anos estudando espiritismo e não entende. Desencarna, encarna como espírita de novo, não entende de novo. Gente, nossa vida é infinita. Se você tiver daqui para frente mais 10 mil encarnações, 10 mil, e você viver 100 anos, você vai ter aí 10 mil vezes 100, 100 milhões. 100 milhões de anos. 100 milhões de anos. 10 mil encarnação. Gente, 100 milhões de anos atrás, nós estávamos nas cavernas. O que é 100 milhões de anos? A Terra tem 4,5 bi. O nosso universo tem 15. Isso não é nada. Se você tiver 10 mil encarnações. Mas dali para frente você vai viver muito mais. Sabe quantas mais? Infinitas mais. Infinitas mais. Isso é o que você pensa quando você está no plano espiritual. Você vai ter muito tempo. Então você vai escolher umas difíceis, porque você, para reprovar, faça de novo. Quando a gente está aqui, quanto a gente acha que vive? 80 anos, 90 anos, e deu. Então, espiritualidade tem a ver com isso. Tem a ver de você compreender que você é um espírito e não morre. Vai continuar tendo experiências nesses corpos ou outros. Sempre. Então, essa questão da vida, felicidade eterna. Então, ele está dizendo assim, que quanto mais a gente evoluir, mais perto da felicidade a gente vai ter. E mais, quem não quer viver uma vida feliz? Agora, já imaginou se a gente vivesse eternamente infeliz? A gente não sabe o tamanho do que significa eternidade. Infelicidade significa você continuar errando e não evoluindo, vivendo egoísmo, nessas situações que só fazem bem a você.
né? Aqueles que dizem que se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido a de príncipes ou milionários, são como os míopes, que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas, que respondem quando perguntamos qual a profissão que preferem, pasteleiros e confeiteiros. Claro. Eu adoro pastel. O que eu quero ser quando crescer? Pasteleiro. Vou viver a minha vida bem feliz, né? Eu gosto de comer conserva. O que eu vou ser? Você conserva. É assim que a gente vive aqui. A gente quer só as coisas que nos dão prazer. Nessa situação. Mas o Espírito não vê assim. Se você fosse pedir hoje, né, você gostaria de ganhar aí na Trimania, né, 100 mil reais, mais 200 mil de um apartamento, mais uma... O que mais o rapaz ganhou lá? Mais um carro, né? Quem não queria? Alguém não queria aí? Mas você escolheu isso na tua encarnação? Entendeu? Você escolheu ganhar na loteria? Que bom que nós não escolhemos. Só para passar pelo mico do cara, passou ali, não, eu não queria. Continua. Acho que está terminando aqui, né? Da mesma maneira, o viajante no fundo de um vale nevoento, né, no fundo de uma neblina muito grande, não vê a extensão nem os pontos extremos da sua rota. Mas chegando ao cume da montanha, se ele subir, quando ele chegar no fim da montanha, seu olhar abrange um caminho percorrido e o que falta percorrer. Vê o final da sua viagem e os obstáculos que ainda tem a vencer. E pode então escolher com mais segurança os meios de atingir. É isso que acontece com nós lá em cima. Quando a gente chega no plano espiritual, o que você faz? Você tem um remember, puxa vida, um pouco angustiante, um pouco, vamos dizer assim, traumatizante, mas você antevê até onde você chegou. E aí ele é apresentado o que você pode andar naquele dia. Você está no alto do cume, você está vendo da onde você veio para onde você vai. É mais fácil você escolher as provas nesse momento, né? O espírito encarnado já, como um viajante no fundo de um vale, a gente está na base da montanha aqui, a gente não está vendo nada, né? Nós não chegamos nem a subir metade dela. No fundo do vale, desembaraçado dos liames terrestres, é como que atingiu o cume. Para o viajante é o fim, é um repouso após a fadiga. Para o espírito é a felicidade suprema após as tribulações e as provas terrenas. E aí ele termina dizendo assim: todos os espíritos dizem que no estado errante, ou seja, naquele momento que nós estamos esperando a nova reencarnação, né, buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso da vida corpórea? Nossa vida também não é assim? Não buscamos muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos para escolher, porque achamos a mais apropriada aos nossos objetivos? Não é isso que a pessoa faz quando pensa em ser médico, advogado, abrir um comérciozinho? Ele não estuda, ele não planeja para que a vida dele seja melhor, mas ele sabe as dificuldades que vai enfrentar. Mesmo assim, ele vai, né? Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não utilizamos cada dia para escolher o que faremos no outro? Não é assim que a gente faz? Hoje, no dia de hoje, você escolhe o que vai fazer amanhã. Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, se não fases, períodos, dias? Olha que legal, né? Uma vida para nós aqui, para o espírito é um dia. Um dia. Dia que ele planejou. Dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, é a nossa vida. Não sendo a vida corpórea mais do que uma transitória vida passageira. Isso aí. Pergunta, gente? Desse pedaço? Vamos lá. 267. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? A gente escolhe alguma prova da próxima vida agora nessa? Será que fazemos isso? É possível fazer isso? Seu desejo pode ter influência, olha só. Então, o que você está criando hoje? Porque a vida, ela é um eterno causa-efeito, causa-efeito.
você está construindo hoje, sem se dar conta, a sua próxima encarnação. Né? Isso depende da intenção. Mas no estado do espírito, frequentemente, vê as coisas de maneira diferente. O espírito que faz essa escolha, é o espírito que faz a escolha, o espírito, não nós aqui. Mas ainda assim, ele pode fazer-lhe nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Então, no momento em que a gente está no sono, que a gente entra em contato com o plano espiritual, a gente faz uma análise aí de como é que está sendo a nossa vida e diz assim para o teu mentor, cara, quando eu chegar lá, me lembre, eu não quero mais isso, ou eu quero isso, entendeu? A gente tem essa possibilidade. E o Miramês vai dizer isso, no Livro dos Espíritos Comentados, diz assim, as leis espirituais são elásticas. A gente tem todas as condições aí. Para atender a todos, o espírito pode escolher suas provas, mesmo antes de desencarnar, em se pensando em futuras reencarnações. Ele formula ideias que podem ser aproveitadas, no que se refere às suas necessidades espirituais. Mas ele pode, igualmente, mudar de ideia ao chegar no mundo dos espíritos. 267. Vamos dar uma aceleradinha para a gente terminar esse pedacinho aí. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não será, por certo, como expiação, nem como prova. Há muitas pessoas que têm vontade de vir para cá e ser rico, e ser milionário, e ser príncipe e tal, mas apenas para aproveitar esse momento. Isso traz algum crescimento? Ajuda alguém? Sem dúvida querem, né? A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito a deseja para conhecer-lhe as tentações. É isso que a gente está. A gente pede ser tentado. 268. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas da matéria? Sim, né? Sim, mas elas não são como as entendeis. Nós é que vemos, como é que o André Luiz fala, o Dílio gosta muito de citar isso aí, se a gente soubesse o bem que a dor nos faz, a gente pediria muita dor. Mas isso você só está lá em cima, aqui embaixo você não pega. Mas você quer saber Ora, o espírito chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer. Vai chegar um ponto em que nós não vamos mais precisar passar por provas difíceis. Expiações, por exemplo, estão acabando. Então nós vamos ter outro tipo de experiências, que não vai ser sofridas para nós. A gente vai fazer com prazer, vamos dizer assim. Pega um espírito superior que vem aqui com uma missão na Terra. Pega o Chico Xavier. Por mais que às vezes em quando ele dá uma reclamadinha, mas ele sabia a missão dele. Para ele era uma dádiva. Espírito superior, quando passa por esse tipo de possibilidade, ele agradece. Né? Mas tem sempre deveres que ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosas para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Aí o Miramês também fala sobre isso, ele diz assim, tudo na vida progride, a própria dor, que no mundo material é quase considerado como um fantasma apavorante, tem sua condição equilibrada. Cada vez que o espírito muda de plano, alcançando mais um degrau na escala espiritual, ele sente necessidade de deveres diferentes, reclamando a sua falta, pois sempre tem que lutar para se elevar. As provas dolorosas são breves, as lutas não. Ou seja, provas doloridas acabam, as nossas lutas nunca vão acabar. Que bom, né? Como nós estávamos falando com a Angelita estava me dizendo, que bom que a gente tem algumas dificuldades na vida. Lutas, não dor, lutas. Isso nunca vai acabar. Nunca vai. Você sempre vai precisar. Que bom, porque aquela ideia de que a gente vai morrer e vai viver eternamente pulando de nuvem, tocando harpa, você imaginou que troço angustiante, que ocioso que deve ser isso? Eu vou chegar lá e saber que o preto toca melhor harpa que eu, e eu nunca vou poder ficar melhor que ele. Que horrível que é isso, né? Então, gente, lutas é muito importante para o espírito. Sofrimento não. Então, quando a gente enxergar isso, enxergaremos como lutas, né? Lutas. O esforço próprio para evoluir cada vez mais é, pois, eterno. Nunca vai acabar.
eterno. Essa é a vida dentro da vida de Deus. É isto aí. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? A gente pode se enganar, não, melhor é isso. A gente pode chegar aqui e descobrir que não, mas eu acho que isso não era bem certo, poderia ter sido diferente. Pode escolher uma que esteja acima das suas forças. Isso pode. E pode mesmo. Por isso que a gente precisa da ajuda da prece. A prece nos ajuda a ultrapassar essas provas que a gente às vezes não tem, vamos dizer assim, ainda forças para conseguir passar. E é isso que a gente tem que pedir na prece. Não peça para ele tirar a tua dor, peça para ele te ajudar a ultrapassá-la. Força, coragem. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ocioso e inútil. A gente pode escolher uma vida inútil, por exemplo, aqui. Que legal. Por que eu não escolhi, né? Porra, um oficioso. Mas, nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Show! Eu vou só terminar então com um videozinho para explicar isso aqui. Ó. Eu achei muito joia, tá? Porque eu me enxergo nas respostas do rapaz, tá naquele... enfim, uma galera lá que faz as piadas espíritas, né? E eu achei muito interessante, porque eu me enxergo em algumas respostas deles, e vejam como a consciência que está entrevistando ele depois da morte, tá? Veja como a consciência nossa faz essas perguntas para nós às vezes, e a gente desvia, a gente não quer responder, a gente sabe que está errado, a consciência está te cobrando, mas você desvia o assunto, ou dá uma questão de uma parte subliminar, racionaliza, né? Não, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, tal. Vejam que interessante a entrevista, tá? Zé, apague a luz para mim. Eu tenho que, de qualquer forma, ligar o som aí. Bem rapidinho, para nós terminarem. E prestem atenção que ele vai citar no final também uma estrela. Oi, Daniel. Beleza? Eu sou a voz da sua consciência. Eu queria te fazer algumas perguntas aqui, agora que você acabou de sair de campo dessa sua última encarnação. Beleza, consciência? Vou te responder. O que você tem a dizer do seu desempenho nessa última vida? Acho que essa última vida aí, né, eu tive condição de mostrar um pouco do meu valor, né, fiz o melhor que eu pude. Eu acho que, é claro que eu veio muita garra nessa carnaval, todo mundo estava focado ali no campo, vai colocar melhor de mim ali, dentro de mim, eu estava proposto tudo o melhor possível. Você considera, então, a maneira como você levou essa sua última vida o melhor que você podia fazer? Acabei de morrer agora, né? Você viu que a minha encarnação acabou agora, que eu também estou tonto, meio daquele problema da perturbação que você fica, né? Mas estamos seguindo. Eu acho que todo mundo sabe que ninguém é perfeito, né? A torcida às vezes espera da gente mais, mas a gente ali, você está no campo, não é a mesma coisa que você está assistindo. Você já falou isso? Não é a mesma coisa. Eu estava ali, estava com todas as dificuldades do mundo, porque há muita pessoa acima de você, entendeu? Então, botando para frente, eu botei, dentro das minhas dificuldades. Que dificuldades exatamente, Daniel? Durante toda essa sua vida, você teve muita saúde, nasceu entre pessoas que te amavam. Dificuldade de dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro para de repente ter tudo que você queria ter, né? Quer dizer, eu amava minha mãe, se ela fosse mais rica, eu teria um pouco mais de carinho, não é isso. Assim, eu acho que eu quero ter coisas boas, que você vê as pessoas tendo, você quer ter também. Entendeu? Isso é errado? Não sei. Mas eu preciso de mim. Eu desde muito cedo, muito pequeno, eu saí para trabalho para ajudar minha mãe. E achou? Minha mãe sempre em meu lugar, porque eu saí de casa também. Ajudar. Não, trabalho. É relativo, né? Porque você pensa que é trabalho. Trabalho é tudo trabalho. Eu estou respirando e trabalhando. Porque eu estou ajudando aqui a trocar o ar. Entendeu? Você tem que pensar que, de repente, você não tem condição de encontrar o trabalho que você quer. Você sai focado na rua, você vai para achar o trabalho. Você vai tão focado na frente, o trabalho do lado, você passa e não vê. Entendeu? O foco de marca minha vida é ruim. Meu foco é fechado. Entendeu? Eu sou daquela pessoa que tem problema de foco fechado. Eu passo de assim. O trabalho está do lado, não vi. Às vezes falta no Rio de Janeiro. Cadê o Rio de Janeiro? É muito calor. Você tem condição, às vezes, está andando, você para um pouco também para tomar uma coisa de lado, para conhecer os amigos, conversar. Entendeu? Quando você vai ver, passou um dia, passou uma semana, passou a vida inteira. Entendeu? Mas eu estava focado. Desculpa, você, quando precisou ajudar em casa, ajudou ou não? Porque o que vimos daqui foi você passar boa parte da sua vida sentado no sofá, vendo TV e comendo Doritos. Foi, parecia Doritos daí, era um livro. Você já leu atrás de Doritos? É muito interessante ali a forma do Doritos também. Fala a verdade, ajudou ou não ajudou sua família?
É relativo, né? Assim, eu acho que de repente família para você é uma coisa, minha outra, né? O que é família para você? Pai e a mãe é uma coisa, biologia, você precisa para poder você encanar. Ele na terra de lá com a família. Só que assim, a minha mãe, ela estava muito dentro de casa também. Ela também podia fazer um pouco comigo, entendeu? Porque aquele sofá tinha que ser trocado também, tinha uma pau no sofá, você não tinha função de deitar. Você só podia sentar de um lado ou do outro lado desse pau. Eu às vezes via televisão sentado. Não podia, quer dizer, as pessoas da família não pensavam. Tá, ok. Então, mas me diz uma coisa aqui. Você, antes de reencarnar, assumiu vários compromissos. Eu tenho aqui suas declarações. Olha só. Essa vida vai acabar, vou dedicar meu tempo a ajudar os mais necessitados, vou dar um bom exemplo para a galera à minha volta, amparar geral, consolar, amar o próximo. E o que parece, você não fez nada disso, né, Daniel? Eu não entendi a pergunta, você pode repetir, por favor? Você teve um compromisso que se propôs a fazer? Eu não entendi a pergunta ainda, você pode repetir? Compromisso. Significado. Compromisso, comprometimento. Você está falando uma frase. Daniel, você pode ou não pode responder a pergunta? Olha só, vou me enterrar com você. Vou me enterrar, olha só. Eu não tirei essa vida para trabalhar. Essa vida eu tirei para descansar. Tá? Porque eu estou vendo de muita batalha, porque nessa vida eu queria mesmo achar um pouco. Então, como eu tenho eternidade para frente, entendeu? Eu vou poder usar a minha internação na frente para poder ser melhor, para poder evoluir. Custa nada eu tirar uma vida para mim. Entendeu? Eu tenho que pensar um pouco em mim também. Amar a próxima como a si mesmo. Eu quero em si mesmo. Essa é a vida de si mesmo. Entendeu? A próxima vai ser a próxima. Tá? E a anterior? Na vida anterior, eu também tive a discussão. Tá? Porque aqui eu trabalhei, fui muito puxado, eu trabalhei no Egito. Tá? Eu estava carregando para espera lá, a pessoa fala que tem. Não teve tempo. E tem essa mão desse ombro aqui, esse ombro aqui, que a gente lá nas minhas costas, tem uns amigos do Egito ali da cachoeira aqui. Tá? A gente sofria muito sem ter uma lei trabalhista que nos protegesse. Sem ter condições financeiras, sem ter SUS, sem ter uma UPA, para você naquela insolação que o negócio ficar, tá? Muita areia que entra dentro da sua cueca, são 3 dias para tirar a areia toda da cueca, tá? Mas agora a próxima vai ser legal. A próxima eu vou realmente me focar na evolução. Se a próxima que eu pisar no campo, eu estarei disposto completamente sério na minha evolução. Pisar em campo. Desculpa, Daniel, eu sou o primeiro a te dar essa notícia, mas o que sabemos é que por ter desperdiçado mais essa oportunidade, você não será mais titulado de vida da terra por um bom tempo. Vou ficar no banco de reserva de novo, né? Pelo amor de Deus, essa não. Não, pior, você foi escalado com um time de uma divisão bem abaixo. Eu vou pro Vasco? Esses chilenos posse de bola. Olha só o time jogando. De volta passa para Chico Xavier. Chico Xavier passa para Maruco. O Sandro Kisley pega a bola. Passa para João de Angelis. Meio. Toca para Emanuel. Pega a Bezerra de Mesa. Passa para o Ribeiro passando no fundo para o Ribeiro. Jonathan acaba de passar a bola. As irmãs Fox agora junto também. Leon Leopoldo Machado agora de passar a bola no ar. Sheila agora para Jesus. Jesus manda a bola para você. E aí? Tu vai ou não vai fazer esse gol? Podia fazer o gol. Pode ser lá, professor. Fazer meu. Então, vocês entenderam? O futebol ali significa o seguinte: tantos missionários aqui nos ajudando, botando nós na cara do gol, mostrando para nós o gol, só fazer o gol e a gente não chega nem botar o corpo junto com o zagueiro, né? Então é essa a situação. Deus o livre encarnar o Vasco de novo, né, Preto? Talvez na próxima encarnação, quando o Preto vier vascaíno, o Vasco vai estar melhor um pouco já. Então vamos fazer a nossa prece e vamos passar para o passe. Então vamos agradecer a oportunidade que tivemos de estar aqui, estudando a doutrina espírita, estudando a nossa condição como espírito encarnado, como espírito em evolução, como espírito de Deus que busca ao retorno à pátria divina. Agradecemos também a espiritualidade da casa que nos recebeu, nos preparou esse ambiente fluidicamente, energeticamente perfeito, para que possamos equilibrar, nos harmonizar,
os nossos chakras, centros de forças, sair daqui um pouco mais aliviados, mais tranquilos, mais calmos. Agradecer também aos mentores, aos nossos guias, nosso anjo, que nos ajuda, que nos dá incentivo de estar aqui, e todos aqueles espíritos que nos ajudam nessa condição que estamos hoje, encarnados aqui na cidade de Itaiópolis, com as pessoas que são muito importantes para nós, dentro da nossa família, no nosso trabalho, nossa evolução, tanto emocional quanto evolução intelectual. Então, em nome de Jesus e em nome de todos os espíritos que ajudam nessa grande tarefa evolucionista, a gente agradece a oportunidade e fecha os estudos de hoje. Que assim seja.